Mais de 40 países estão fazendo fila para entrar nos BRICS. Não países irrelevantes, estamos falando de Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, Nigéria, Argentina, México. Economias que representam trilhões em PIB, bilhões em população e recursos estratégicos que sustentam a economia global. Isso não é curiosidade diplomática. É rejeição sistêmica da ordem internacional construída pelo Ocidente após 1945. E está acontecendo em velocidade que tomou Washington completamente de surpresa. Porque durante décadas a narrativa era simples. Ou você se alinha com o Ocidente e suas instituições, FMI, Banco Mundial, OMC, ou fica isolado e empobrece. Essa narrativa morreu, e o funeral está acontecendo agora, com mais de 40 países declarando publicamente que querem alternativa ao sistema dominado por Estados Unidos e Europa. A pergunta não é mais se ordem multipolar vai acontecer. A pergunta é quanto tempo o Ocidente tem antes de perder controle definitivo sobre a arquitetura financeira e política global. BRICS começou em 2006 como acrônimo criado por economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, para descrever economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China. Em 2010, África do Sul foi adicionada, formando o BRICS. Durante anos, foi tratado como conceito acadêmico interessante, mas sem relevância geopolítica real. Isso mudou. Em janeiro de 2024, BRICS expandiu pela primeira vez, adicionando Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. A Argentina foi convidada, mas novo governo de Milei rejeitou a adesão, decisão que pode custar caro economicamente. A expansão transformou o BRICS de clube de economias emergentes em bloco geopolítico explicitamente rival do G7. Os números que assustam o Ocidente. BRICS expandido agora representa 36% do PIB global em paridade de poder de compra, superando o G7 pela primeira vez na história. 46% da população mundial, 3,5 bilhões de pessoas. Controle sobre recursos críticos, petróleo, Rússia, Irã e Emirados, minerais raros, China, Brasil, África do Sul, alimentos, Brasil, Rússia, Índia. 42% da produção global de petróleo com novos membros. Maior produtor de fertilizantes do mundo, Rússia, China e Índia controlam as cadeias que alimentam a agricultura global. Mas números econômicos não contam história completa. O que realmente importa é que BRICS representa desafio sistêmico à hegemonia do dólar, às instituições de Bretton Woods e ao poder ocidental de impor sanções unilaterais como arma geopolítica. O Banco dos BRICS. Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, criado em 2015 com capital inicial de 100 bilhões de dólares, já financiou mais de 30 bilhões de projetos de infraestrutura em países membros, sem condições políticas que FMI e Banco Mundial tradicionalmente impõem. A diferença é fundamental. Quando o país em desenvolvimento pede empréstimo ao FMI, recebe não apenas dinheiro, mas também lista de reformas estruturais exigidas, privatizações, cortes em gastos sociais, liberalização de mercados. Quando pede ao NDB, recebe financiamento sem sermões sobre governança democrática ou direitos humanos. Para países cansados de ser tratados como crianças que precisam de supervisão ocidental, essa diferença é decisiva. Romantizar BRICS como alternativa perfeita ao sistema ocidental seria erro analítico. Bloco enfrenta contradições internas significativas, que podem limitar efetividade ou até causar fragmentação. China versus Índia, rivalidade estrutural. China e Índia compartilham fronteira disputada, onde soldados morreram em confrontos recentes, 2020. Têm visões geopolíticas opostas. China quer ordem multipolar, onde Pequim é polo dominante na Ásia. Índia quer multipolaridade real, onde Nova Delhi tem autonomia estratégica. Índia participa de Quad, aliança de segurança com Estados Unidos, Japão e Austrália, explicitamente destinada a conter China. Simultaneamente, participa de BRICS, liderado pela China. Essa contradição é insustentável a longo prazo.
Se tensões sino-indianas escalarem, por exemplo, através de conflitos sobre Taiwan, que força a Índia a escolher lado, BRICS pode fragmentar. Rússia e os países do Golfo. Rússia e Arábia Saudita cooperam em OPEC+, para gerenciar preços de petróleo, mas competem por mercados, especialmente na Ásia, e têm visões opostas sobre Síria, Iêmen e outros conflitos regionais. Emirados Árabes Unidos recentemente aderiu aos BRICS, mas mantém relações extremamente próximas com Estados Unidos, bases militares americanas, compras massivas de armas americanas, cooperação de inteligência. Abu Dhabi está hedging, mantém pé nos dois lados, mas em crise real, onde precisa escolher, qual lado escolhe? Brasil, compromisso ambíguo. Brasil, sob Lula, reengajou com BRICS após anos de distanciamento sob Bolsonaro. Mas Brasil mantém laços econômicos profundos com Estados Unidos e Europa. Maior parte de exportações agrícolas vai para mercados ocidentais. E, politicamente, Brasil oscila entre governos de esquerda, que favorecem BRICS, e governos de direita, que favorecem alinhamento com Washington. Confiabilidade do Brasil como parceiro de longo prazo é questionável, porque política externa muda drasticamente a cada eleição. O problema da moeda comum. Criar moeda alternativa ao dólar que funcione entre economias tão diversas quanto China, industrial avançada, Brasil, agrícola e industrial, Etiópia, baixa renda, agricultura de subsistência, é desafio técnico imenso. Moeda única, como o euro, exige convergência fiscal e monetária que BRICS não tem nem pretende ter. Moeda digital respaldada por commodities é teoria interessante, mas nunca foi testada em escala necessária. E settlements bilaterais em moedas locais funcionam para comércio, mas não para reservas globais. BRICS pode criar alternativas parciais ao dólar, mas substituir completamente dólar como moeda de reserva global exigiria nível de coordenação política e econômica que membros simplesmente não têm. A resposta ocidental à expansão de BRICS tem oscilado entre negação, ridicularização e medidas contraproducentes que aceleram exatamente o processo que querem impedir. Fase 1. Negação, 2000-2010. Durante anos, o Ocidente tratou BRICS como piada, países muito diferentes econômica e politicamente para cooperar efetivamente. Apenas acrônimo de banco de investimento, não bloco geopolítico real. Washington ignorou o NBD, riu de propostas de moeda alternativa e assumiu que países membros eventualmente reconheceriam que não tem opção além de integrar-se ao sistema ocidental. Essa arrogância custou tempo precioso. Enquanto o Ocidente ria, China construiu Belt and Road, investindo trilhões em infraestrutura que conecta a Ásia, África e Europa, sem passar por instituições ocidentais. E BRICS expandiu influência silenciosamente. Fase 2. Ridicularização, 2010-2020. Quando ficou claro que BRICS não desapareceria, a narrativa mudou para a ridicularização. Economias disfuncionais, autocracias corruptas, sem capacidade de criar alternativa real ao sistema ocidental. Mas ridicularizar não impede fato econômico. BRICS cresceu mais rápido que G7 durante 2 décadas. China, sozinha, tirou 800 pessoas da pobreza, maior sucesso de desenvolvimento humano da história. Índia é a economia de crescimento mais rápido entre grandes economias. E África do Sul, apesar de problemas, permanece a economia mais industrializada da África subsaariana. Rir do sucesso adversário não o torna menos real. Fase 3. Medidas contraproducentes, 2020-10. Finalmente reconhecendo a ameaça, o Ocidente começou a responder, mas respostas frequentemente aceleram o problema que querem impedir. Sanções massivas. Congelar reservas russas em dólares após a invasão da Ucrânia demonstrou a todos os países observando que dólares em bancos ocidentais não são ativos seguros, são reféns políticos. Resultado: aceleração de desdolarização. China, Índia, Arábia Saudita, Brasil aumentaram reservas em ouro e reduziram exposição a dólares. Pressão sobre países do sul global. Os Estados Unidos pressionaram países africanos, latino-americanos e asiáticos para condenarem Rússia e aderirem às sanções. Maioria recusou.
E pressão gerou ressentimento, sensação de que o Ocidente só se importa com conflitos europeus, mas ignorou décadas de conflitos no sul global. Negligência de investimento. Enquanto China investe trilhões em infraestrutura global através de Belt and Road, o Ocidente oferece sermões sobre governança e empréstimos condicionados a reformas impopulares. Para um país africano que precisa de uma estrada, porto ou usina elétrica, a escolha entre sermão ocidental e investimento chinês é fácil. A lista de países que formalmente solicitaram adesão ou expressaram interesse sério é impressionante tanto em tamanho quanto em diversidade geográfica. Oriente Médio e Norte da África. Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, pilar histórico do petrodólar, considerando seriamente a adesão, o que seria terremoto geopolítico. Turquia, membro da OTAN, formalmente pedindo adesão aos BRICS, contradição que expõe tensões dentro da própria Aliança Ocidental. Argélia, maior país africano em território, 10º maior produtor de gás natural. Kuwait e Bahrein, petroestados do Golfo diversificando alianças. África subsaariana. Nigéria, maior economia africana, maior população africana, 220 milhões. Senegal, economia em crescimento rápido com descobertas recentes de petróleo e gás. Zimbábue, busca alternativas após décadas de sanções ocidentais. República Democrática do Congo, recursos minerais críticos para a transição energética global. Ásia-Pacífico. Indonésia, 4ª maior população do mundo, 280 milhões, maior economia do Sudeste Asiático. Tailândia, economia industrial avançada, hub manufatureiro regional. Vietnã, crescimento econômico sustentado, procurando equilibrar entre China e Ocidente. Cazaquistão, corredor crítico entre China e Europa, vastas reservas de petróleo e urânio. América Latina. México, 2ª maior economia latino-americana, fronteira com os Estados Unidos. Bolívia, maiores reservas de lítio do mundo, mineral crítico para baterias de veículos elétricos. Cuba, isolada por sanções americanas há 60 anos, busca desesperadamente alternativas. Venezuela, maiores reservas de petróleo provadas do mundo, destruída por sanções. Por que tantos países querem entrar? As motivações variam, mas existem temas comuns. 1. Desdolarização. Países cansados de depender de moeda controlada por adversário geopolítico que pode cortar acesso ao sistema financeiro unilateralmente. Sanções contra a Rússia, Irã e Venezuela demonstraram que dólar é arma e países vulneráveis querem alternativas. Instituições alternativas, FMI e Banco Mundial, são controlados pelo Ocidente. Poder de voto é determinado por contribuições financeiras. Estados Unidos sozinho tem veto sobre decisões maiores. BRICS oferece estrutura onde o poder é mais distribuído. Fim de condicionalidades. Empréstimos ocidentais vêm com exigências políticas e econômicas que frequentemente beneficiam corporações ocidentais mais que populações locais. BRICS oferece financiamento sem interferência em política interna. Multipolaridade. Durante 3 décadas após a Guerra Fria, não havia alternativa ao sistema ocidental. BRICS oferece opção, imperfeita, mas opção. Países podem jogar potências umas contra as outras e negociar melhores termos. Ressentimento histórico. Muitos países candidatos foram colonizados ou dominados por potências ocidentais. BRICS, liderado por China, Índia e Rússia, nenhuma com passado colonial na África ou América Latina, oferece parcerias sem bagagem histórica. O que realmente aterroriza Washington não é que BRICS cresça numericamente, é que expansão ameaça fundamento do poder americano, a hegemonia do dólar, o sistema do petrodólar. Desde 1974, acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita garantiu que petróleo seria vendido globalmente apenas em dólares. Isso criou demanda artificial massiva por dólar. Qualquer país que precise comprar energia precisa primeiro obter dólares. Esse sistema permite que Estados Unidos imprima dólares indefinidamente, sem inflação devastadora, porque demanda global absorve liquidez. Financie déficits governamentais massivos que qualquer outro país não conseguiria sustentar. Imponha sanções que cortam acesso ao comércio global, porque comércio global depende de dólar.
Se a Arábia Saudita entrar nos BRICS e começar a aceitar yuan, rublos ou moedas locais por petróleo, fundamento do petrodólar colapsa e, sem petrodólar, capacidade americana de financiar 11 porta-aviões, 800 bases militares globais e guerras intermináveis evapora. O sistema BRICS de pagamentos. BRICS está construindo sistema alternativo ao SWIFT, o sistema de pagamentos internacionais controlado pelo Ocidente que foi usado para cortar Rússia e Irã do comércio global. A proposta é sistema de pagamentos baseado em moedas locais, settlements bilaterais e, eventualmente, moeda digital comum respaldada por uma cesta de commodities, ouro, petróleo, minerais raros. Tecnicamente complexo, politicamente revolucionário. Se BRICS, com 40 mais membros, opera sistema de pagamentos paralelo, onde commodities críticas podem ser negociadas sem dólar, então sanções americanas perdem efetividade. Países podem ser cortados do SWIFT, mas continuar comerciando através de sistema BRICS, e o poder de Washington de punir adversários economicamente, ferramenta central de política externa americana, desaparece. A corrida contra o tempo. Os Estados Unidos percebem a ameaça, mas têm poucas ferramentas para pará-la sem acelerar exatamente o processo que querem evitar. Se Washington pressiona países para não aderirem aos BRICS, empurra-os ainda mais rápido para alternativas. Se impõe sanções contra países considerando adesão, prova exatamente por que esses países precisam de um sistema financeiro independente. Se oferece incentivos econômicos, não tem recursos para competir com a China, que investe trilhões em infraestrutura global através do Belt and Road. A armadilha estratégica é perfeita. Qualquer movimento americano para conter BRICS acelera a expansão BRICS. A expansão de BRICS não garante colapso de ordem ocidental, mas garante que unipolaridade americana terminou definitivamente. O futuro é multipolar. Questão é qual forma essa multipolaridade assume. Cenário 1. Bipolaridade funcional. Mais provável. Mundo se divide em 2 blocos econômicos parcialmente integrados. Bloco ocidental, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, economias avançadas integradas através de OTAN, acordos de livre comércio e sistemas financeiros coordenados. Bloco BRICS+, China, Rússia, Índia, Brasil, dezenas de economias emergentes conectadas através de NBD, sistemas de pagamento alternativos e acordos bilaterais de comércio em moedas locais. 2 blocos comerciam entre si, mas menos intensamente que internamente. Cada bloco tem instituições paralelas. Competição é intensa, mas guerra total é evitada porque custos são proibitivos para ambos. Cenário 2. Multipolaridade caótica, pessimista. BRICS fragmenta devido a contradições internas, rivalidade sino-indiana escala, países menores ficam desiludidos com dominação chinesa, moeda alternativa falha tecnicamente. Mas ordem ocidental também colapsa. Estados Unidos não consegue manter hegemonia, Europa fragmenta sob pressões internas, instituições de Bretton Woods perdem legitimidade. Resultado é mundo sem hegemon, sem instituições efetivas, onde relações econômicas são puramente transacionais e conflitos regionais escalam sem coordenação global para contê-los. Cenário 3. Integração gradual, otimista. Pressão competitiva força reformas em ambos os lados. Ocidente reforma FMI e Banco Mundial, dando mais voz a países emergentes. BRICS desenvolve instituições mais inclusivas e menos dominadas pela China. Eventualmente, sistemas convergem parcialmente, não em ordem única, mas em frameworks sobrepostos que permitem cooperação em áreas específicas enquanto mantém competição em outras. Improvável a curto prazo, mas possível a longo prazo se lideranças racionais prevalecem sobre nacionalismo. Mais de 40 países fazendo fila para entrar nos BRICS não é anomalia. É sintoma de rejeição sistêmica de ordem internacional que concentrou poder em Washington e capitais europeias por 3 décadas após Guerra Fria.
Essa ordem entregou o crescimento econômico real. A globalização tirou bilhões da pobreza, mas também criou desigualdades massivas, permitiu que o Ocidente impusesse suas regras unilateralmente e puniu países que buscaram autonomia. E quando a crise financeira de 2008 expôs fragilidades, o Ocidente respondeu salvando bancos e impondo austeridade a populações, demonstrando que sistema serve elites financeiras, não bem comum. BRICS não é substituto perfeito. A China domina o bloco de forma que pode replicar problemas de hegemonia americana. A Rússia é parceiro complicado sob sanções massivas. A Índia e a China podem entrar em conflito e criar instituições funcionais que rivalizem com a experiência de 75 anos de Bretton Woods é desafio imenso. Mas para países cansados de serem tratados como periferia que existe para servir centro, BRICS oferece algo que o sistema ocidental estruturalmente não pode: a dignidade de serem tratados como parceiros, não como súditos. E essa diferença psicológica importa tanto quanto econômica. A ordem construída em 1945 está morrendo, não por colapso súbito, mas por erosão gradual conforme alternativas emergem e países escolhem autonomia sobre alinhamento automático. O mundo que vem não será melhor ou pior, será diferente. E o Ocidente precisa decidir se adapta a essa realidade ou luta contra ela até perder relevância completamente. Os 40 países esperando para entrar nos BRICS já tomaram decisão, e o Ocidente está ficando sem tempo para fazer a sua.